Olá, eu sou a pastora Donizete Pessoa, da Segunda Igreja Quadrangular de Correia Pinto. Estou aqui mais uma vez para abençoar a tua vida com a palavra de Deus e dar sequência ao nosso estudo do mapa, o plano divino através dos séculos. E no vídeo passado eu te falei então a respeito da primeira dispensação, que é a dispensação da inocência, onde o homem era inocente, né? Tanto Adão quanto Eva. Então, quando eu digo homem, eu me refiro à raça humana. Os dois que existiam, Adão e Eva, eles eram inocentes. Mas no momento que aconteceu o pecado, então, eles deixaram de ser inocentes e passaram a ser conscientes. Então, como eu falei no vídeo passado, no momento que Adão comeu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele pecou e as roupas de santidade ou as roupas da inocência caíram dos dois e eles perceberam então que estavam despidos, estavam nus. E se esconderam de Deus porque ficaram com vergonha. E é o que acontece quando a pessoa está em pecado, ela tenta se esconder de Deus, ela tenta se esconder das outras pessoas. Como eu falei no vídeo passado, nem fixar os olhos nos olhos de outra pessoa é muito difícil para quem está em pecado. Então nós podemos entender que a partir desse momento, a inocência na raça humana deixou de existir e eles começaram então a ser conscientes. E a consciência então entrou na raça humana para nunca mais sair. Como eu falei então no outro vídeo, a consciência, então, a pessoa é consciente e responsável pelos seus próprios atos diante de Deus. Ninguém pode responder por outro. Cada pessoa, cada ser humano na face da terra é responsável pelos seus próprios atos depois que chega à fase da consciência. Uma criança ainda na inocência não tem pecado. E por isso ela pode ficar sem roupa na frente de outros e não sente vergonha. Mas no momento que essa criança cresce e começa a entender o mal, ela já não fica mais assim, porque agora através da consciência ela tem que escolher entre o certo e o errado, e através da consciência então, todo ser humano tem que decidir o que faz da sua vida. E diante de Deus então nós sempre seremos conscientes, porque aquela pessoa que aceitar Jesus como Senhor e Salvador e for salvo, vai ter a sua consciência para sempre durante a eternidade na glória com o Senhor. Assim também como aquela pessoa que rejeitar o Senhor Jesus nessa vida, não aceitá-lo como Senhor e Salvador, vai ter a sua consciência eternamente no inferno. Então a consciência entrou na raça humana através do pecado de Adão para nunca mais sair. Deixamos então de ser inocentes e passamos a ser conscientes, porque através do nosso pai, então, como é chamado, né, os nossos pais, Adão e Eva, eles fizeram com que o pecado entrasse na raça humana e através disso a consciência. E eu quero então te falar hoje ainda um pouquinho sobre a dispensação da inocência, porque algumas pessoas dizem assim: Deus foi mau em expulsar Adão e Eva do paraíso. Deveria tê-los perdoado e não precisava expulsar, tirar lá do jardim do Éden. Mas na realidade, Deus expulsou Adão e Eva do jardim do Éden porque Ele é misericordioso e porque Ele é muito bom. Deus é muito bom. Então por que Ele expulsou Adão e Eva do paraíso ou do jardim do Éden? Porque ele nos informa através da sua palavra, né, que fala em Gênesis capítulo 3, versículo 22, nos diz assim a palavra de Deus: Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós. Olha, aqui é mais uma referência bíblica que nós podemos falar a respeito da Santíssima Trindade, porque é Deus falando, nós. Então é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Deus disse então, né, o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim
que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora formado. Então veja só, quando Deus expulsou Adão e Eva do jardim do Éden, ele não fez isso porque ele é mau, não. A essência de Deus é amor. Deus é inteiro bondade. Ele fez isso ainda por um ato de misericórdia, para que Adão e Eva não comessem do fruto da árvore da vida que também estava e está no jardim do Éden. Porque se eles, depois de pecarem, tivessem comido desse fruto da árvore da vida, eles viveriam, e consequentemente toda a raça humana viveria, então, eternamente no pecado. Então, sem condições de salvação. Porque aí eles comeriam do fruto da árvore da vida e viveriam para sempre em pecado. E todos nós, toda a raça humana estaria sujeito a isso. Então Deus os expulsou do jardim do Éden por um ato de misericórdia e amor. A graça de Deus fez isso para que nós tivéssemos oportunidade de salvação, para não vivermos eternamente no pecado. Então hoje nós temos condições de, através do Senhor Jesus, do seu sacrifício na cruz, nós o aceitamos como Senhor e Salvador e somos perdoados por Deus mediante o sacrifício de Jesus. Mas se eles tivessem comido desse fruto então da árvore da vida em estado de pecado como estavam, viveriam para sempre assim. E nós também. Então Deus fez isso através da sua misericórdia. E também tenho que falar aqui a respeito de que a morte entrou então na raça humana, né? Nós sabemos que pelo pecado, então, Adão e Eva pecaram, morreram espiritualmente. E no mesmo momento então que pecaram, olha aqui no mapa nós vemos assim. Aqui tem esse desenho aqui, aonde diz assim, a morte entra na raça humana, ou seja, o mundo dos mortos, a região dos mortos, aonde está o inferno, o grande abismo, o lago de fogo, e aonde era o paraíso, porque depois quando nós chegarmos a falar desse assunto, nós vamos ver que o paraíso foi tirado daqui e foi levado por Jesus para debaixo do trono de Deus, mas naquela época ainda estava aqui. Então veja só, no momento que eles pecaram, a morte entrou na raça humana e consequentemente o inferno. Por quê? Porque Deus tinha feito o inferno, como a palavra de Deus nos diz, né? Em Mateus capítulo 25, versículo 41, Deus nos diz que ele fez o inferno para o diabo e os seus anjos. Então não foi para a raça humana, mas como Adão pecou e a morte entrou na raça humana, então morrendo fisicamente, vem a morte espiritual para quem não aceitou Jesus, desce à região dos mortos e vai para o inferno. O inferno, nós não podemos saber, a Bíblia não nos informa o momento que Deus criou o inferno. Diz que ele criou para o diabo e seus anjos. Mas na raça humana, entrou então através do pecado de Adão. Quando que Deus tinha criado essa região dos mortos, que era destinado apenas para o diabo e para os demônios, ou seja, para o diabo e seus anjos, quando que Deus criou, nós não sabemos. Porque antes, quando Adão estava ainda na época, na dispensação da inocência, ele não tinha pecado. Então ele nem conhecia a morte, ele não tinha o porquê vir para essa região. Era apenas para o diabo e seus anjos. Mas no momento que ele pecou, então, a partir desse momento, a morte através do pecado entrou no ser humano e, consequentemente, então, o inferno, né, recebe aqueles que não aceitaram o Senhor Jesus em vida, então vão para lá. Mas até esse momento, então, enquanto eles ainda eram inocentes, eles nem tinham conhecimento do inferno. E não existia para eles, porque eles não conheciam o mal. Mas Deus tinha feito para o diabo e seus anjos. Então esse é um detalhe importante de nós falarmos. E outra coisa também que eu quero te falar é a respeito do que está escrito em Gênesis também,
capítulo 3, versículo 15, antes de nós falarmos diretamente sobre a dispensação da consciência, eu tenho que te explicar um pouquinho a respeito do que Deus falou para Adão e Eva depois que eles pecaram, que está em Gênesis 3,15, que é o chamado de proto-evangelho, ou o primeiro evangelho. Então diz assim na Bíblia, ó: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então aqui Deus estava falando para a serpente, e aqui então Deus estava nos dando o primeiro evangelho, ou proto-evangelho. O que é isso? Deus estava anunciando que ele enviaria o Senhor Jesus para pisar a cabeça da serpente, para pisar a cabeça de Satanás. Então veja só, diz assim, ó: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Quando Deus fala aqui, porém inimizade entre ti e a mulher, nós podemos observar que durante a história, durante toda a história da humanidade na face da terra, nós podemos entender que a mulher, muitas vezes, é humilhada, é desprezada, a mulher não é valorizada como deveria e não é tratada com igualdade pelos homens. Isso a gente pode observar até no emprego, a mulher, só por ser mulher, recebe menos no seu salário do que um homem que ocupe o mesmo cargo que ela. Então isso começou aqui, com o pecado de Eva. Quando Eva pecou, então, Deus falou essa palavra aqui para a serpente, dizendo assim, ó: porém inimizade entre ti e a mulher. E o que nós podemos observar, então, que toda essa desvalorização que a mulher recebe através da história, ela veio porque, claro que pelo pecado, mas aqui, ó, quando Deus disse, porém inimizade entre ti e a mulher, ele estava falando com Satanás. E nós sabemos, então, através disso, que essa perseguição, essa humilhação que a mulher recebe na sua vida, é porque o diabo, Satanás, ele odeia a mulher. Quem sabe você nunca parou para pensar nisso ainda. Mas Satanás odeia a mulher. É claro que ele odeia a raça humana, mas ele tem um ódio muito grande pelas mulheres, porque foi através da mulher que Jesus nasceu. Então, quando Deus disse aqui, ó, porém inimizade entre ti e a mulher, Deus estava nos dando a entender que isso aconteceria. E também ali, ó, entre a tua descendência, quer dizer, a descendência de Satanás, da serpente. Quem são os descendentes de Satanás? São os demônios. Então nós podemos entender que Satanás odeia a mulher pelo fato de que ela seria mais à frente, quando o Senhor Jesus iria nascer, seria através da mulher. Como se a mulher fosse, vamos usar uma palavra assim, o recipiente ou a forma, vamos dizer assim, pelo qual viria o Salvador ao mundo. Então, Satanás odeia a mulher por isso, porque através da mulher o Senhor Jesus nasceu. Então ele odeia a mulher por isso. E quando Deus disse aqui, ó, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, Deus estava falando entre a descendência de Satanás, que são os demônios, que é o próprio Satanás. Nós podemos entender que ele nos odeia, ele nos detesta, a raça humana geral, E então os descendentes da serpente, Satanás e os demônios. E Deus ainda diz aqui, e o seu descendente, daí então ele estava falando do descendente da mulher, Jesus Cristo, o Messias, que viria anos à frente para salvar a humanidade deste pecado então e do castigo do pecado que seria o inferno, do pecado de Adão. Jesus viria para nos salvar. Então esse versículo aqui,
de Gênesis 3,15 é conhecido na teologia como proto-evangelho, ou seja, o primeiro evangelho. A primeira vez que Deus anunciou que providenciaria um Salvador, então, para o ser humano que tinha acabado de desobedecer a Deus e tinha pecado. Então aqui está nos falando, ó, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O Senhor Jesus é o descendente da mulher que ferirá a cabeça de Satanás, já feriu na cruz, mas a consumação disso então vai ser quando no final dos tempos, né, o Senhor Jesus destruir de vez a Satanás e enviá-lo para o lago de fogo. Mas então o Senhor Jesus, ó, ferirá a cabeça, e o diabo, os demônios, e tu lhe ferirás o calcanhar. Quer dizer, o inimigo é traiçoeiro, ele fere a raça humana, ele fere a igreja, ele fere o homem e a mulher. Mas Jesus é superior, porque ferir a cabeça é sinal de superioridade sobre ferir o calcanhar. Então Jesus é superior ao diabo, Jesus é Deus. E uma coisa também interessante que nós podemos observar aqui, em Gênesis, no mesmo capítulo de Gênesis, capítulo 3, só um versículo antes, então, deste 15 que eu te falei que é o proto-evangelho, quando no versículo 14 Deus diz assim, ó, então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó, todos os dias da tua vida. Aqui nós podemos entender que, eu já falei um pouquinho no vídeo passado, que eu não posso afirmar para você, mas alguns estudiosos, alguns teólogos dizem que provavelmente a serpente então poderia ter asas ou ter pernas, ter pés, né? E que depois então do que ela fez, sendo usada pelo inimigo para tentar a mulher, Deus então a castigou, fazendo com que ela rastejasse. E o detalhe que nós entendemos aqui, ó, Deus dizendo, porque você fez isso, maldita você é entre todos os outros animais, tanto selváticos como domésticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Nesse finalzinho aqui, ó, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Nós podemos ter aqui uma dupla referência sobre este versículo, no sentido de que nós sabemos que a serpente ou as cobras, né, elas rastejam e comem pó, porque estão ali rastejando. Mas esse comerás pó todos os dias da tua vida, nós podemos entender também, e algumas pessoas podem até discordar do que eu vou falar, dizer que isso é forçar a palavra, é forçar a Bíblia, mas na realidade é uma maneira de nós entendermos, olha só, sobre o teu ventre comerás pó todos os dias da tua vida. A serpente então, Satanás, né, comerá pó todos os dias da tua vida. O que é isso? O ser humano, Adão, foi feito do pó da terra, do barro, né? E a palavra de Deus nos diz também que quando nós morremos, o nosso corpo volta ao pó como era, né? Antes de ser gerado, então, aqui no início com Adão. Então, veja só o que nós podemos entender aqui. Comerás pó todos os dias da tua vida. Quem vai comer pó todos os dias da vida? A serpente. A serpente é um símbolo do diabo. Então nós podemos entender que a serpente tem comido pó. Ou seja, no decorrer da história da humanidade, todo esse período que nós vemos aqui no mapa, a serpente tem comido pó. Por quê? Porque a serpente tem se alimentado do homem. O que é isso? A serpente tem destruído e faz de tudo para destruir o ser humano, que é pó. Então nós podemos entender isso aqui, ó, que quando Deus falou aqui, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida, é o que Satanás tem feito, é o que o diabo tem feito. Ele tenta comer, ou seja, destruir a raça humana que veio do pó. Então ele tem comido pó todos os dias da vida
né, dele, até chegar ao castigo. É o momento de ele ser castigado eternamente, que esse momento, graças a Deus, vai chegar. Mas até chegar, então, o inimigo tenta e faz de tudo para destruir o ser humano. Então ele se alimenta do pó, ele se alimenta do homem. De repente você pode dizer, isso é forçar a palavra de Deus. Não te forço a acreditar, mas é uma interpretação que nós podemos tirar daqui, porque o inimigo, então a serpente, tem se alimentado de pó e o homem veio do pó. Espero que tenha ficado claro, então, essa explicação aqui a respeito da serpente, né, a respeito do proto-evangelho. E só para terminar, então, o assunto da dispensação da inocência, nós podemos entender isso, então. Adão era inocente, Deus cuidava dele em tudo o que ele precisava, Deus dava condições para ele realizar, para ele viver. Então, ele e Eva tinham uma vida maravilhosa aqui. No momento que pecaram, Deus os expulsou de lá e colocou querubins ao redor do jardim, com uma espada na mão, para que eles não voltassem, para impedi-los de comer da árvore da vida e viver eternamente no pecado. Então foi um ato de amor a Deus, de Deus para nós. Se você algum dia pensou, Deus foi mau em expulsar, devia de ter perdoado. Não, Deus foi muito bom em expulsar, porque senão nós estaríamos tendo, vamos dizer assim, o perigo de viver eternamente no pecado sem condição de salvação. Então por isso Deus os expulsou de lá. E a inocência então acabou e entrou a consciência. A partir dali, então, a consciência entrou, o homem teria que viver através da escolha correta da sua consciência. Como se ele tivesse dito para Deus, eu posso escolher entre o bem e o mal e eu vou escolher o bem, através da minha consciência. Só que ele não fez isso, o ser humano não faz isso. O homem sempre acaba pecando. Então, através da consciência agora, que foi, entrou na raça humana aqui, nós viveremos para sempre com essa consciência, ou salvo ou não salvo. E esse assunto, então, nós vamos estar falando da dispensação da consciência no próximo vídeo. E que Deus abençoe a tua vida com essa palavra, que você fique na paz do Senhor, que Deus te guarde, te dê sabedoria, abra o teu entendimento para você estar acompanhando o nosso estudo e que o Senhor então esteja abençoando a tua vida através dessa palavra. Novamente te convido, assine o nosso canal da Banda Seres no YouTube para você estar recebendo os nossos vídeos e acompanhando o nosso estudo. Deus te abençoe em nome de Jesus.